Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio sobre parada cardiorrespiratória. É um vídeo atualizado para 2023. No vídeo anterior eu falei e dei mais ênfase na parte ventilatória e hoje eu vou falar da segunda coisa mais importante na parada cardiorrespiratória, as compressões, tá? Enfim, então se você quer seguir e ver tudo de uma vez só, se você é membro, você vai conseguir ver todos esses vídeos rápidos, né? Sem ter que esperar a gente postar, porque a gente faz dar essa prioridade para quem é membro. E os membros ajudam a gente. Então, a gente também, vendo o lado dos membros, a gente, claro, que vai ajudar os nossos membros. Então, você também pode ser membro. É só você clicar logo aqui abaixo, você entende quais são as condições. Outra coisa importante, não deixar de seguir a gente lá, dar aquele like, se inscrever. O seu engajamento ele é fundamental para a entrega do nosso vídeo. Eu vou ficar muito feliz de saber que eu estou fazendo um conteúdo que vocês estão aprendendo, gostando, fazendo a diferença na vida de vocês. Beleza? Bora lá? Seguinte, tá? Então, compressões, tá? Primeiro passo, o que eu preciso lembrar e o que eu preciso frisar? Compressões. Compressões é o ato de você comprimir o tórax ali do paciente. Com qual finalidade? Circulação de sangue. Qual é a finalidade do coração? O coração tem por finalidade bombear o sangue. Então, quando você está fazendo ali, ó, as compressões, você está ejetando o sangue que entrou dentro do coração. Então, cada vez que você aperta e levanta, então apertou, o sangue sai. Levantou, diástole, relaxamentos, digamos, né, que fosse isso, o sangue está entrando ali dentro. Então, quando você aperta ali, como se fosse uma sístole, né, o sangue ejeta. Quando você levanta, relaxa, o sangue entra, tá? Enfim, a circulação, ela tem que ser eficaz. Quando eu falo que a circulação tem que ser eficaz, o que tem que ficar claro para você que foi designado a ficar no local das compressões? Primeiro passo, quem fica nas compressões tem por finalidade de manter a circulação de todo o paciente, inclusive da cabeça, inclusive aqui dentro aqui, ó, tem um cérebro, não aqui dentro, né? Porque se tivesse eu saia correndo. Mas dentro do seu paciente tem um cérebro aqui dentro, cara. E não pode faltar sangue. Se faltar sangue, a gente vai fritar o cérebro. Fritar não aquele ato de colocar o cérebro numa manteiga com óleo. Fritar no sentido de faltar oxigênio e a gente ter o quê? Vamos lá, na redução de oxigênio. O que a gente tem ou o que a gente não tem? Simples, pensa só. Ciclo de Krebs. Eu sei que vocês amam o ciclo de Krebs. Primeira fase, glicólise. Segunda fase é o quê? Vai acontecer o quê? Os piruvatos, toda a parte do Krebs, na verdade, é o segundo ali. O ciclo de Krebs é a segunda fase. E a terceira, a fosforilação. O que é a fosforilação? É quando o oxigênio chega e vai gerar mais NAD, NAS, FAD+, e gera mais mols de ATPs. Quando não tem o oxigênio, vai ter a primeira fase, vai ter a segunda fase. Então, o ciclo de Krebs ele não depende de oxigênio, tá? Só que não vai ter a fosforilação. Então, o oxigênio é para a terceira fase da respiração celular, que é depois do ciclo de Krebs. E aí, se eu não tenho oxigênio para fosforilar, a quantidade de ATPs que o ciclo de Krebs gera é praticamente que insuficiente. E aí a célula vai começar a ter o quê? Uma morte isquêmica por falta desse oxigênio, por falta de ATP. Então não é que a célula morre por falta de oxigênio, a célula morre por falta de mols de ATPs. Os mols de ATPs que fazem as células morrerem, entende? Então começa a colocar isso na sua cabeça, não é a falta do oxigênio, é a falta do ATP. Mas a falta do oxigênio gera a falta de ATP. Entende? Então isso tem que ficar claro para você. E quando a gente não tem oxigênio, vai começar a ter o quê? Ácido lático, vai começar a ter acidez. Então quando a gente fala que vai fritar o cérebro, não só o cérebro como outros órgãos do corpo, é uma expressão que utilizamos para dizer que aquele órgão vai ter isquemia. Isquemia que vai queimar, vai doer, vai ter tudo isso aí. Então a gente vai fritar o cérebro do seu Joaquim, da Dona Maria, se a gente não fazer uma boa compressão. Claro que está aliado
a quem está fazendo a ventilação. Está aliado, é diretamente proporcional quem ventila, quem faz a compressão. E lembrando que quem ventila e quem comprime, ambos não estão fazendo isso para o paciente voltar. Parei, professor, eu acho que o senhor cometeu um equívoco. Eu acho que eu vou voltar ao vídeo. Não precisa voltar, não, eu vou repetir. As compressões e as ventilações, elas não são para voltar o paciente. Elas são para a gente manter o paciente vivo. Éder, mas por que o paciente volta? Adrenalina. Éder, mas e quando a gente está lá no pré-hospitalar, lá que não tem adrenalina e o paciente volta? Boa pergunta. Boa pergunta. Você pegou agora de saia justa. Ou não? Peraí, quem que produz adrenalina? O fabricante ou o seu corpo? Os dois. Então seu corpo produz adrenalina? Porque o meu produz. Então é o seguinte, se o seu corpo produz adrenalina, então a gente tem adrenalina. Só que talvez uma injeção por via direta, né, quando a gente pega lá, o fabricante fez adrenalina e a gente usa aquela adrenalina, aquilo ali é um gás a mais. Aquilo ali é uma injeção de adrenalina para fazer com que esse paciente volte rápido. Então, não é que o paciente não voltaria sem a adrenalina. É que a adrenalina do nosso corpo talvez não vai ser suficiente para o tempo que eu preciso voltar esse paciente. Principalmente numa assistolia, numa AESP da vida, ok? Então, entenda bem que a ventilação e as compressões é para eu manter o paciente vivo. Mas quem para não morreu? Sim, mas lembre-se por que o paciente parou. Lembra que a maioria das causas estão atreladas à falta de oxigênio e aumento de gás carbônico. E quando você está ventilando o paciente, quantas coisas você está fazendo para que esse paciente volte? Você está eliminando o CO2, você está colocando o oxigênio, você está mantendo o cérebro dele ativo. Então você está fazendo com que a máquina não pare de funcionar até que o coração volte a funcionar. Agora, quando a gente tem o recurso da droga, no caso da epinefrina, aí é mais fácil, meus queridos. Aí a gente está fazendo uma adrenalina de 3 a 5 minutos, um ciclo sim, um ciclo não. A cada 2 ciclos a gente está colocando uma bomba de adrenalina na corrente sanguínea para fazer com que o coração volte, independente da causa. A gente está tentando fazer isso. Então, um dos motivos é isso. Um dos motivos é eu voltar ao seu Joaquim, tá? Então, a compressão é para circulação, não para voltar o paciente. Mas por que o paciente volta? Porque se eu mantenho sangue, boa perfusão no cérebro do seu Joaquim, da Dona Maria, as minhas chances são altíssimas desse paciente voltar. Se eu tenho uma boa ventilação, as chances para o meu paciente voltar, lembra que o oxigênio, a terceira fase da respiração celular, lá na fosforilação, então eu tenho que ter uma boa ventilação, eu tenho que ter uma boa compressão, mas isso tudo vai manter o meu paciente vivo ali. E para ele voltar, eu preciso que tudo isso esteja bem. Então a adrenalina é um a mais, é o a mais que vai fazer o paciente voltar. Lembrando que ele tem no corpo dele a adrenalina. Só que talvez não vai ser o suficiente porque eu quero voltar meu paciente no primeiro ciclo, no segundo, no máximo no terceiro, é o que eu quero. Eu não quero que o meu paciente fique ali, 20, 30, 40 minutos parado, nem sei se esse paciente volta, não. Eu quero que ele volte rápido, então a adrenalina vai sempre ajudar. Por que a adrenalina é feita no primeiro e no segundo ciclo? Isso vai ser matéria para o próximo vídeo, beleza? Próximo vídeo, terceiro episódio, eu vou falar sobre medicamentos da parada cardiorrespiratória. Você está preparado? Está curtindo? Coloca aqui para mim, tá bom?